Olá, querido povo de Deus, a paz esteja em nossos corações. Estou aqui gravando num lugar diferente aqui da minha casa, estou na varanda, então peço desde já perdão por algum tipo de barulho, tá bom? Meus irmãos, eu recebi uma mensagem de um protestante falando que os romeiros são servos do diabo, são idólatras, principalmente aqueles que andam aqui pelo Juazeiro do Norte, né? E por Canidé, nas épocas da festa de São Francisco de Assis e as devoções que existem a Padre Cícero Romão. Eu já me posicionei uma vez aqui referente a isso. Eu já cheguei a dar algum posicionamento em defesa dos romeiros. O que é que acontece? A mensagem que eu recebi foi de um protestante jogando pedras nos romeiros, porque há muitos romeiros que são ignorantes, que dizem: ah, eu adoro o Padre Inciso, né? Eu adoro vir aqui. Mas veja que esse adoro, gente, muitas das vezes ele é pronunciado fruto de uma ignorância. O fato de ter alguém que diga eu adoro chocolate, não quer dizer que aquela pessoa está dizendo que o chocolate é o Deus da vida dela. É apenas uma forma de expressão, né? Um jeito de se expressar, de dizer que gosta muito de chocolate. Então muitos protestantes, eles têm toda uma rigidez de analisar os católicos e eles fazem de tudo para generalizar a coisa, para atacar a igreja católica, como se a igreja ensinasse os romeiros a adorar Padre Cícero, a considerá-lo como um deus. Mas é interessante que essa mesma rigidez o protestante não aplica aos protestantes, por exemplo, que falam que a terra é um quadrado, é plana e etc e tal. Tem tantos protestantes que falam aí diversas loucuras, e eu não vejo esses mesmos protestantes que atacam os romeiros aplicar essa rigidez de análise a esses protestantes que fazem diversas loucuras. Teve já protestante querendo pegar na camisa do apóstolo Valdomiro Santiago, né, que é um pastor protestante. Tem protestante comprando caneta ungida e etc e tal. Eu vou pegar esses exemplos de protestantes que existem e dizer que o protestantismo inteiro é assim, né? Não vou fazer isso. Vou dizer que por causa desses protestantes, né, todos os protestantes compram caneta ungida? Não posso dizer isso. Por quê? Isso seria uma desonestidade de minha parte. Agora, os protestantes se acham no direito de atacar a igreja católica quando aparece aquele senhorzinho ignorante lá do interior que está falando eu adoro o Padre Inciso e etc e tal, né? Na verdade, gente, muitos deles falam por ignorância. A igreja católica apostólica romana, ela condena a adoração a imagens, ela condena a adoração a santos. Nós temos um respeito este que está na Sagrada Escritura em Romanos 2,10, por exemplo, diz glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem. Em Hebreus 13,7, vai dizer que nós precisamos lembrar de nossos guias na fé, inclusive devemos imitar o comportamento deles. Então os protestantes, eles têm toda uma rigidez de analisar essas pessoas, como se no protestantismo não existisse ignorância, como se no protestantismo todo mundo fosse doutor em Bíblia. Mas eu quero ler aqui alguns textos para deixar uma exortação a essas pessoas que analisam os romeiros com tanta rigidez. O primeiro está aqui em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 13. Veja só o que diz aqui em Provérbios 4, versículo de número 13. Diz assim: aferra-te à instrução, não a soltes, guarda, porque ela é tua vida. Aqui está dizendo que nós devemos amar a instrução e não devemos soltá-la, ou seja, devemos receber instrução. E a instrução, ela tem o poder muito grande na nossa vida, porque aqui vai dizer, porque ela é tua vida. Então muitas pessoas, elas não têm instrução, elas estão ainda na ignorância. Então a verdade, gente, eu costumo dizer que a verdade, ela nos liberta da ignorância e da mentira. Então existem muitas pessoas ignorantes
que agem por ignorância, que falam por ignorância, e essas pessoas precisam receber instrução. Nós católicos que temos mais formação, a gente luta para instruir as pessoas no caminho certo, para dar aquela catequese, dar aquela orientação. Agora, pessoas ignorantes existem em diversos lugares, principalmente, por exemplo, no protestantismo, que são protestantes por ignorância, porque quando conhecem a verdade, largam o protestantismo e se tornam católicos. É por isso que eles estão desesperados, e muitos pastores estão desesperados. Inclusive o pastor Augusto Nicodemos já chegou a ter um pronunciamento em afirmar que muita gente está saindo do protestantismo e voltando para a igreja católica. Até protestantes de berço estão largando o protestantismo e indo para a igreja católica. Por quê? Porque estão indo estudar patrística, porque estão indo em busca da verdade, e quando acham, largam o protestantismo. Nos Estados Unidos está acontecendo muito isso, e aqui no Brasil também. A gente tem exemplos aí de diversos ex-protestantes aqui no nosso país, como Alessandro Lima, que é um ex-luterano. A gente tem o Eduardo Farias, que, se não me engano, era presbiteriano, ou era calvinista, uma coisa assim. Calvinismo está no presbiterianismo, né? Então, assim, vários ex-protestantes hoje, inclusive na editora Veritatis tem um livro que é só relatando, né, os testemunhos de ex-protestantes. Então, conhecem a verdade e saem do protestantismo. Outro texto que eu quero mostrar aqui para vocês é Mateus capítulo de número 7, né? Se você ver aqui em Mateus 7, você que mandou a mensagem para mim jogando pedra nos romeiros, entenda que há ignorantes em todos os lugares. E o fato de um romeiro falar que adora Padre Cícero não quer dizer que a Igreja Católica aprove esse tipo de linguagem. Mas também você deve entender que muitas das vezes é uma força de expressão. Tudo bem que a palavra ser direcionada dessa forma é errado, mas muita gente fala por ignorância. Em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 5, vai dizer assim: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Você vem jogar pedras nesses romeiros, mas no protestantismo tem gente comprando caneta ungida. No protestantismo tem gente comprando meia ungida. Então nós precisamos ter honestidade de analisar qual é a intenção daquela pessoa falar aquilo, o porquê que ela falou aquilo, qual é a realidade daquela pessoa antes de formar um juízo. Agora o protestantismo os protestantes já têm essa fama, né, de jogar pedras nas outras pessoas. Em Mateus 10:42 vai dizer assim: todo aquele que der ainda que seja somente um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Existem muita gente que é simples, que é ignorante, que ainda não conhece a verdade, que elas precisam de um auxílio, esse copo de água, né? Aqui falando sobre a caridade, falando sobre o ato de bondade direcionado a alguém que está necessitado. Então essas pessoas precisam de instrução, precisam de direcionamento, e a Igreja Católica ela se esforça para isso, e nós que somos missionários católicos nos esforçamos para educar as pessoas na fé católica. Agora você protestante que me enviou isso, saiba de uma coisa: você julga essas pessoas sem saber qual é a intenção que elas têm, por que elas falaram aquilo, e muitas das vezes a sua rigidez aplicada a esses católicos ignorantes que falam isso, porque tem muito católico ignorante, você deveria aplicar a mesma rigidez nos protestantes ignorantes, que compra caneta ungida, que compra meia ungida e etc. Mas veja, vocês conseguem ser rígidos aos ignorantes católicos. Agora vai falar com um católico instruído, vai falar com um católico que conhece a verdade, que tem entendimento da palavra. Ele não vai estar pronunciando que adora Padre Cícero. Ele vai explicar que tem uma honra, que tem um respeito.
Então é triste, meus irmãos, presenciar que ainda em nossa atualidade há pessoas com essa desonestidade intelectual. Então tá aqui a minha resposta referente aos ataques que chegaram a mim, referente aos romeiros, tá bom? Então, meus irmãos, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso trabalho de evangelização, e você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico em resposta aos ataques protestantes, entre em contato comigo nesse WhatsApp. Eu passo para você o informativo de quanto custa o nosso material. É um material vasto. A gente responde intercessão dos santos, sobre Nossa Senhora, sobre um monte de assunto que eu tenho certeza que você vai amar. Inclusive, o último lançamento de e-book que eu fiz foi o Debatendo com o Protestante. Nesse e-book eu mostro lá os pequenos debates que eu tive com protestantes. O cara mandava uma mensagem, eu ia lá e respondia, ele tentava debater ali, mas você vê que os protestantes ficam sem saída diante de um católico instruído. Então, você que ainda não comprou esse material, são e-books, eu envio tudo online para você, é muito simples, você imprime em casa e um conteúdo maravilhoso. Entre em contato comigo nesse WhatsApp. E você, meu irmão, que se sentir tocado a ajudar financeiramente a nossa missão, aqui está o Pix. Ajude nossa missão, ajude o nosso apostolado. Com essa ajuda a gente faz alguns trabalhos caritativos e também aprimora aqui com os nossos equipamentos, a manutenção dos nossos equipamentos, das nossas edições e etc. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe e compartilhe.